A história da nossa igreja presbiteriana Betel. A gente tem estudado sobre como tudo começou, a igreja de Atos. A gente tem estudado sobre a vida de Pedro e a gente tem estudado sobre a vida de Paulo. E para que a gente possa conhecer um pouco mais da nossa história, a gente não pode esquecer de quem é o escritor, para quem que a gente trabalha. E não tem como a gente não pensar na nossa história e não fazer uma relação com Atos 1:8, que fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E é isso, o meu desejo, que você conheça a história da nossa igreja e que você venha continuar essa história. Você que é a igreja viva, você que tem Cristo no seu coração, o que você pode fazer para continuar essa história, de levar o evangelho para todas as pessoas? Então vamos relembrar e aprender um pouquinho mais. Mas também eu senti um desejo de falar um pouquinho da nossa igreja. Creio que vocês não conhecem. Vocês conhecem ali onde nós estamos, mas vocês não conhecem como começou a nossa igreja. Eu vou contar rapidamente. A gente participava da igreja lá em Pinheiros, Butantã, na rua Fernão Dias, ali em Pinheiros. Ali era a igreja central, ali era a nossa igreja mãe. E aí depois, o pastor reverendo Wilson Nobre Galício, ele resolveu montar uma congregação lá na Raposo Tavares, no quilômetro 22,5. Foi na casa de uma serva do Senhor, na casa do Senhor, também chamada Antônio Vieira. E montaram lá, tinha um salão bem grande, e montaram a igreja lá. E colocaram a igreja na congregação, no começo é congregação, né? E ela foi crescendo a congregação ali. Aí depois o pastor viu que aqui para esse lado, aqui Campo Limpo, Ferreira, Vila Sônia, ia muitas pessoas lá para a igreja também. E a rua aqui, a Francisco Morato, era pura terra, era muito difícil de ir. Aí o pastor conversou com alguns presbíteros, teve esse seu Antônio Vieira também, que ele tinha congregação lá, mas só tinha escola dominical. E culto à noite tinha que ir para a igreja lá em Pinheiros. Aí falou assim: vamos montar uma igreja ali por aqueles lados de Ferreira, Vila Sônia. Vamos. Aí o pastor, ele pegou o seu presbítero Antônio Vieira e foram alugar um barzinho ali no Ferreira, ali perto do Açaí, ali, né? Perto do riozinho ali, aquela rua. E eles alugaram um barzinho. Por quê? Eles queriam fazer amizades, eles queriam conhecer as pessoas para poder estar evangelizando. Mas só com aquele barzinho, o senhor Antônio Vieira, o pastor, falou assim: não vamos vender nem cigarro, nem bebida alcoólica. Claro que não, nós somos cristãos. E aí faliu o barzinho, não deu certo. Aí, se vamos alugar uma casa, aí alugaram uma casa beirando a Francisco Morato. Essa casa aqui, crianças, estão vendo? Beirando a Francisco Morato. O aluguel da casa era três cruzeiros. Aí o pastor convocou a igreja, se a igreja pudesse ajudar a pagar o aluguel. A igreja concordou e ali foram feito um contrato de 4 anos. Mas se a igreja quisesse sair antes, não tinha importância. E foram ali. Quando completou, aí tinha 39 membros só, 39 pessoas ali. Olha que pouquinho, não é verdade? Isso foi em 1956, dia 19 de dezembro de 1956. Aí começamos a congregar aqui. Só tinha escola dominical. O culto a gente tinha que ir lá para a igreja em Pinheiros, a igreja mãe. Aí acontece que quando completou os 4 anos, o proprietário pediu o local. Ele não queria mais alugar para a igreja. E agora? O que aconteceu? O que nós vamos fazer? Sair daqui? Mas Deus, como Ele não deixa para o seu povo, sim, Deus, ficar em situação difícil. Olha, aconteceu uma coisa maravilhosa, porque a gente precisava reunir naquele meio mesmo, naquele bairro, né, que é o bairro do Ferreira, ficava ali pro lado de baixo. Apareceu uma casa, mas não para alugar, para comprar. Olha que legal. Nós, pastor, conversou com a igreja para cooperar, porque nossa igreja era pobrezinha, para cooperar na compra da casa. E conseguimos comprar essa casa. Olha, a nossa igreja de hoje era assim, ó, começou assim.
né? O senhor Antônio Vieira morava aqui com a família. Aquela porta que entrava para a igreja, numa sala comprida, e as pessoas entravam para a igreja, e os quartos assim, eram salas de aula. Olha que legal! E sabe, crianças, já tinha 8 salas de aulas. Olha que bonito! Tinha 130 pessoas participando já aqui, ó. Que maravilha, né? Ah, então, o pastor Reverendo Wilson, que é o nosso pastor, que é lá da Igreja de Pinheiros, ele falou, estamos precisando organizar a nossa igreja, né? Aí eles foram pedir lá no Presbitério São Paulo, naquela época. E eles concordaram, né? Foi lá em 64. Quando foi em 65, foi organizada a nossa congregação como igreja. Olha que beleza, teve um culto muito lindo, teve muitas pessoas que foram batizadas, outros foram batizados por profissão de fé. Foi maravilhoso aquele dia, entendeu? Então, como eu falei para vocês, tinham 8 salas de aula com 130 pessoas participando. Olha como cresceu nossa igreja, né? Foi muito, muito bom mesmo. Aí, precisavam de presbíteros, precisavam de diáconos, não é verdade? Aí foram eleitos 3 presbíteros e 3 diáconos, né? Um presbítero foi o Sr. Antônio Vieira, Pedro Rodrigues Rocha, João Mariano Pereira, e para diácono foi o Domingo Aloysio, Elias Schultz e Fabrício Toledo, né? Foi muito bom e foi assinado tudo, fizeram a assembleia, depois de ser culto, fizeram uma assembleia e chamaram os presidentes, né, que estava o pastor, tudo, e foi eleita a dona Antônia Elizabeth Parrillo para estar fazendo a ata lá na assembleia. Olha que beleza, né? E ela trabalhava no Ministério Infantil. Muito bom. Ah, mas o que estava acontecendo? A gente estava precisando de um pastor. Precisava de um pastor. Porque o pastor Reverendo Wilson, ele era da Igreja de Pinheiros, dava assistência. Mas a gente precisava dos cultos, escola dominical, culto à noite, culto de quarta-feira. Mas a gente não podia ter um pastor período integral, porque a igreja era pobrezinha, né? Então, fomos orar ao Senhor para que Deus enviasse um pastor. E chega um pastor na igreja. Esse pastor aí se chama Joaquim Silvério Costa. Ele chega em 1968, dia 11 de fevereiro de 1968. Vem ele e a sua esposa, Dona Marlene, que você está vendo aí na foto. E ele é um instrumento de Deus, usado para o crescimento da igreja, né? Nos anos 70, em 1970, um presbítero nomeado presbítero Arnaud Pinheiro Lacerda, um homem que dedica sua vida ao serviço de Deus. Ele vem com um braço direito ali, com força total, para ajudar ali o ministério desse reverendo Joaquim Silvério Costa, né? Bom, a igreja continua a crescer. A igreja já não estava cabendo mais nessa sala, nesse espaço aí que tinha. Então, o que acontece? Em 1973, eles conseguem comprar o terreno que é da nossa igreja, ali um terreno do lado, porque a gente só tinha igreja ali, aquela partezinha da frente, o terreno do lado ali. E no terreno do lado, eles constroem também algumas salas de aula, porque não dava conta de tantas pessoas terem apenas um espaço. Então, tinha que ter espaço para o departamento infantil, para os jovens, tinha que ter espaço para os adultos, e a igreja foi crescendo e anunciando o evangelho. Essa era a função, né? Em 1981, oficialmente começa essa reforma. A casa é derrubada e é construída este templo aí que você está vendo. E no dia 31 de outubro de 1981, acontece uma cerimônia de gratidão, um culto de gratidão, onde tem essa pedra fundamental que fica debaixo da nossa igreja, tá? Tem uma Bíblia enterrada ali, né? Então eles fazem um culto consagrando este lugar, a casa de Deus, chamada Betel, né? Bom, muita coisa vai acontecendo nos anos seguintes. O pastor, o conselho, os diáconos, todo mundo vai trabalhando para o engrandecimento da obra de Deus. Bom, no finalzinho lá da década de 80, mais precisamente em 1988, o reverendo Joaquim, que já era pastor da igreja há muitos e muitos anos, ele ganha novamente uma reeleição e ele vai continuando ali o ministério. Só que acontece uma coisa muito chata. No ano seguinte, ele falece.
Ele ficou 22 anos da sua vida servindo, 22 anos dedicando-se ao ministério da igreja e todas as situações que envolvem isso. E ele morreu e a igreja chorou muito, ficou muito triste. Foi um momento muito difícil para a igreja, ela conseguir passar por isso. Mas Deus não deixa a obra parar. Deus não deixa as coisas ficarem só na tristeza. A igreja tinha uma gratidão muito grande pela família inteira. E ela continuou. Veio um reverendo de Monte Sião, um pastor de Monte Sião. Você já deve ter visto ele, é o pastor Avassi José dos Santos. Ele veio para ajudar nesse final do ano aí de 89 a continuar os trabalhos da igreja, porque não era para parar. Só que ele não podia ficar em 2 igrejas ao mesmo tempo. Então, no ano seguinte, 1990, o presbitério manda um novo pastor para a igreja. Ele se chama Vicente Cardoso, é um pastor evangelista. E ele auxilia aí o pastor Avassi, o Avassi, na verdade, que auxilia ele nessa transição. E em 91 ele realmente se torna pastor oficial da igreja. No finalzinho do ano, um novo pastor é eleito. E esse pastor, você já deve ter ouvido falar dele, é o reverendo Daniel Márcio Neves, esse aí da foto, ó. Se você não conhece, talvez seus pais conheçam, né? E esse pastor, ele tem uma curiosidade, porque ele era ex-seminarista da igreja, ele fez seminário na Betel, ele conhecia todo mundo, e quando ele se tornou pastor, ele foi para outros lugares, então ele estava voltando, olha que bacana, né? E em 92, no ano seguinte, a igreja dá mais um passo para o crescimento. Eles montam uma congregação lá no Jardim Rosana, mais um foco aí de atenção, mais uma casa para falar do evangelho, para ter gente ali para aprender, para cultuar a Deus. E muitas mudanças vão acontecendo. A reforma do templo, aquelas salas lá de cima que não tinham, aquele lá da escada, as salas de baixo, elas são reformadas também, porque nós estávamos crescendo. O Evangelho de Deus estava chegando para muitas pessoas e as pessoas estavam com sede de conhecer a Cristo, né? Os missionários, eles sempre tiveram uma importância muito grande na nossa igreja e continuaram tendo essa importância com os pastores seguintes, né? Os adolescentes, que a gente chama de UPA, e a mocidade, a UMP, eles passaram a ter sede de Deus, começaram a crescer também falando do Evangelho e criaram um coral evangelista chamado Mudança de Hábito. Esse coral, ele durante 10 anos cantou o amor de Deus através de peças e de músicas. E o conselho da igreja, os pastores, sempre ali apoiando, ajudando a direcionar todo esse trabalho aí, né? Esse trabalho começou em 1996. Em 1997, a igreja levou um susto. Sabe o que aconteceu? O pastor Daniel Márcio, ele saiu do trabalho dele e foi para a igreja num dia da semana, um dia que tinha culto, e ele que fazia a ministração nesse culto aí, estudo bíblico. Quando ele chegou na igreja, já estava todo mundo lá dentro, porque ele chegou super em cima da hora, e ele foi abordado por um ladrão. E sabe o que o ladrão fez? Deu um tiro nele. Verdade, deu um tiro nele. Mas a bala não matou ele, não. Ele foi hospitalizado, ficou bastante tempo no hospital, sofreu pra caramba, ali a igreja orou, mas isso serviu para muitas pessoas irem conhecer a Betel. Muitas pessoas, por curiosidade, queriam saber quem era aquele pastor que atiraram no pastor, e o pastor estava bem, estava vivo. Então esse episódio tão ruim se converteu mais uma vez em anunciação do Evangelho.